Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do dom maior, que é o dom do Espírito Santo, e que ele se alcança e se recebe através da oração. E é esse Espírito que vem a nós, suscita em nós a fé, mas ele é fruto em nós do ouvir a palavra de Deus. Então, existe aqui todo um processo. O grande dom do Espírito Santo passa pela oração, a oração passa pela fé e pela compreensão da graça de Deus. E aí, durante essa semana e um pouquinho da semana que vem, sempre na primeira leitura, a igreja proclama para nós a carta de São Paulo aos Gálatas, trechos da carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje Paulo vai dizer a mesma coisa a respeito de onde é que a gente recebe, e a comunidade dos Gálatas havia recebido o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo vai dizer ali, e nós estamos hoje então no capítulo 3, a partir do versículo 1. Ó insensatos, sem senso, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Paulo está aqui dentro daquele problema dos Gálatas, que o padre já comentou nos outros dias, daqueles que no tempo de Paulo eram chamados de judaizantes, os cristãos que vieram do judaísmo e que às vezes passavam nas comunidades que Paulo já havia fundado e queriam introduzir, somar ou colocar junto as práticas judaicas que já não tinham mais valor por causa de Jesus e que eram totalmente facultativas, mas por causa disso criavam confusão. Então Paulo continua dizendo: diante dos vossos olhos não foi por acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Paulo aqui está falando da pregação dele. Tipo, eu quase que não desenhei a salvação e o Salvador, tudo isso na cruz de Jesus, em Cristo crucificado. Existem alguns estudiosos da Sagrada Escritura que dizem que Paulo possivelmente também teria desenhado no chão uma cruz e o Cristo crucificado, ou até mesmo representado isso como que um teatrinho, para falar que o perdão dos pecados, que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, ele está bravo, versículo 2: só isso eu quero saber de vocês, só isso. Vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei judaica, dos preceitos rituais do judaísmo, que agora eles estavam querendo abraçar por causa desses judaizantes. Vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei, que vocês nem conheciam, nem estão conhecendo agora, nunca nem ouviram falar disso, ou receberam o Espírito Santo pela fé, através da pregação. E aqui então Paulo está convidando os Gálatas a fazerem memória,
o Espírito Santo que vocês receberam, a experiência que vocês tiveram do Espírito Santo, foi como e através do quê? Agora vocês vão jogar isso fora, desconsiderar isso. Mas essa lei, esses preceitos de Moisés que estão querendo dizer para vocês que se você não fizer, você não vai ter Deus, você não vai para o céu, foi através disso aí que você recebeu o Espírito Santo, que te deu a fé? Ou foi através da pregação a respeito de Jesus, da cruz? Versículo 3: vocês são assim tão insensatos, tão bobos, a ponto de, depois de terem começado pelo Espírito, agora vocês querem terminar pela carne? Olha, como é que começou a fé em nós? Foi pelo Espírito, foi pela graça, foi pela força da pregação. Agora vai querer terminar na carne, na carnalidade? Isso tem muito a ver conosco. A gente começa também pelo Espírito, por um desejo profundo de conversão e de se aproximar de Deus, da igreja, de Jesus. Aí a gente vai terminando pela carne. A gente abandona esse caminho e às vezes a gente vai se apegando num monte de coisas que não são tão importantes assim, ou às vezes nada importantes. Vai se apegando em algumas práticas que fazem parte, mas estão longe de serem essenciais, e a gente volta a ser carnal. Abandona a unção, o poder e as possibilidades do Espírito e vira aquela pessoa religiosa, chata, azeda, fraca, medrosa, sem fruto, igual todo mundo, no que pensa, no que sente, no que guarda dentro de si. Mas tem aquelas práticas, né? Aquelas piedades ou até aquelas generosidades. Paulo está dizendo, vocês começaram pelo Espírito, começaram tão bem, vão querer terminar agora na carne? Versículo 4: foi acaso então em vão tudo que vocês sofreram? Se é que foi em vão, diz Paulo, mas por quê? Porque o início da conversão de qualquer um de nós, ou de aproximação de Deus, ele é sofrido. Aí Paulo diz, mas foi em vão então tudo que você sofreu? É triste isso, né? Quando a gente volta atrás no nosso caminho de fé, a gente está jogando fora todo o sofrimento que a gente teve. Lembra quantas pessoas te criticaram, falaram que agora você virou mulher do padre, virou crente, é beata, é nananã. Se você desistir agora, você está dando razão a tudo que falaram de você. Há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, 6 meses atrás, Paulo está dizendo, foi em vão que vocês sofreram tanto para aceitar a Cristo, porque lá na Galácia não havia fé. Quando se forma uma comunidade de cristãos ali, eles sofreram muito na mão do povo, por causa desse Jesus e por causa desse Paulo. Agora vocês vão abandonar tudo que a gente sofreu? Versículo 5: aquele que vos dá, está falando de Deus, de Cristo, aquele que vos dá generosamente o Espírito Santo, e que realiza até milagres entre vocês aí de vez em quando, Ele faz isso em vocês e através de vocês, porque praticais a lei de Moisés, ou porque crestes através da pregação? Veja, Paulo está apelando para o bom senso. Qual é a fonte dessa fé? Qual é a fonte dessas graças? São as obras da lei que vocês nunca praticaram e agora estão querendo achar que é importante? Por quê? Se entre vocês já existe a graça, a experiência do Espírito Santo, as bênçãos de Deus, nós vamos trocar a fonte disso, que é a fé, que vem através da pregação, da palavra, do Evangelho, para ir atrás de certas leis que nunca nos deram isso. Portanto, irmãos e irmãs, na nossa vida de fé, muitas vezes a gente vai progredindo, a gente vai ampliando o leque da compreensão das coisas, mas é insensatez esperar que a fé que é necessária para se ter o Espírito Santo possa nos vir sem ouvir a pregação, sem vir da palavra de Deus. Assim como também é insensatez ir ampliando o leque, talvez, das nossas devoções, das nossas inspirações e das nossas compreensões, mas é uma insensatez quando isso nos leva a abandonar aquilo que nos deu o Espírito Santo de Deus. Então, conforme a gente vai caminhando na igreja, a gente vai aprendendo mais, sabendo mais, amadurecendo algumas coisas, conhecendo coisas novas, mas é insensato se desligar ou agora desconsiderar
ridicularizar, ter por coisa de bobo aquilo que te deu a fé, aquilo que te suscitou a experiência do Espírito Santo. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Muitas pessoas dizem assim, não, porque agora eu amadureci a minha fé. Quando na verdade talvez não amadureceu, só esfriou. Tem gente que não é maduro, tem gente que é gelado na fé, é diferente. E sim, a fé ela precisa amadurecer, a fé ela precisa se ampliar. Mas Paulo aqui então está fazendo uma pergunta: vocês experimentaram o Espírito Santo? Como é que foi isso? Através do que foi isso? Então agora não me invente moda, e agora não vem me dizer que aquilo que você experimentou o Espírito Santo é coisa de bobo, é coisa de não sei o quê. Uai, você precisou daquilo. Nós vamos começar no Espírito para terminar na carne? Esse não é o caminho, né? E aí então no Evangelho nós compreendemos isso, olha. A fé vem do ouvir a pregação, vem do ouvir a palavra. Ouvir a palavra produz em nós fé. E essa fé nos dá o Espírito Santo. Entendendo isso, a gente entende o Evangelho de hoje. Antes de ontem, Marta e Maria, aos pés de Jesus. Maria escolheu a melhor parte, escutar a palavra. Porque escutou a palavra, no Evangelho de ontem, na sequência, um dos discípulos então pede assim: Jesus, ensina-nos a rezar. E ontem Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Tudo começa pelo ouvir. O ouvir produz fé, fé para rezar. E aí então, após ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina como tem que ser a oração, que é a oração persistente, constante. E o fruto disso vai ser o Espírito Santo. Como Paulo está ensinando, você escuta, recebe disso a fé, e a fé te abre a possibilidade de receber o Espírito Santo. Trazendo para a sequência dos evangelhos, a gente escuta como Maria, nesse ato de escolha, de vontade, qual é a melhor parte? Cristo. Isso suscita em nós a fé, a oração, e isso vai nos dar o Espírito Santo. Só que no meio desse caminho tem a questão da perseverança. Então aí Jesus contou essa história. Quem de vós, se tem um amigo, né? E esse amigo vai lá meia-noite na tua porta e bate. E naquele tempo as portas não eram como hoje, né? Era tudo de areia, era tudo de terra, aquelas portas imensas, passa aquela travessa, um pedaço de pau imenso, então precisa 2, 3 homens para abrir uma porta. Se algum de vocês tem um amigo e ele vai lá na sua casa meia-noite, naquele tempo se dormia muito cedo, né? Não tinha nada que tem hoje, dormia com as galinhas, né? Acabou o sol, bora dormir. Vai fazer, ficar fazendo o quê? Não é igual você que tem que vir na missa das 6 da manhã e já passou, já deu meia-noite, quase aquilo ali, tá lá, né? Like. Não tinha isso não. Então meia-noite o sujeito está num sono gostoso, está profundo, está roncando, a babinha está no canto aqui, ó, molhando travesseiro. Ele está sonhando já. Isso não é ordem na casa dos outros. Mas quem de vocês, se um amigo chega meia-noite, bate lá fora e fala: amigo, me empresta 3 pão, porque chegou outro amigo de viagem e eu não tenho nada para dar para ele. Né? E o outro lá de dentro vai dizer: agora não, desculpa, amanhã é cedo, até que eu levanto, até que eu ponho roupa, até que abro a porta, os meninos já estão deitados, não vou te atender. Em verdade eu vos digo, versículo 8, mesmo que o outro não se levante para dar esses pães, porque é amigo, vai se levantar ao menos por causa da impertinência, da persistência, do aborrecimento dele, e vai dar tudo quanto for necessário. Portanto eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate, a porta se abrirá. Jesus está falando da insistência. Rezar é uma insistência. Por quê? Porque nós estamos rezando a um amigo. Deus é nosso amigo. E muito mais do que amigo, Deus é um pai. E se um amigo é capaz de atender outro amigo, quanto mais o Pai do céu não é capaz de nos atender. Mas nos atender sobre o quê? Vamos lá então, nessa parábola que Jesus está contando, nós temos 3 homens nessa parábola. Quantos homens a gente tem nessa parábola? Quantos?
3 homens. Nós temos um homem indo a outro homem, um amigo indo a outro amigo, para pedir algo, para dar a um terceiro, um outro amigo, algo que ele não tem. Esse é o sentido da parábola, não é isso? Eu queria ou preciso dar pão para o fulano, só que eu não tenho pão para dar para o fulano. Beltrano, você poderia me dar pão para eu dar para o fulano? Portanto, esse evangelho está nos falando da oração também de intercessão. Todos nós aqui temos amigos, amados nossos, que querem ou precisam de um pão que a gente não tem para dar. Quem é que tem para dar aquilo que a pessoa que você mais ama precisa? Não é você, é o amigo. É o amigo da meia-noite, é o amigo do andar de cima, é Deus, é a oração da intercessão, é ir a Deus pedir o pão que o outro precisa, mas a gente não tem para dar. E aqui está, irmãos e irmãs, as pessoas que a gente ama, que a gente convive, elas necessitam de coisas que a gente é capaz de identificar a coisa, mas a gente não é capaz de dar a coisa. E essa coisa que falta, e eu estou vendo que falta em você, mas eu não tenho para te dar, é Deus que tem para te dar, é a fé, é a virtude, é o Espírito Santo. A gente consegue reconhecer que às vezes um amigo, um filho, a esposa, o marido, os conhecidos nossos, quem convive com a gente dentro ou fora da igreja, a gente é capaz de reconhecer que aquela pessoa precisa de paciência. Mas como é que eu coloco paciência dentro de você? Deus é quem põe. Precisa do pão da fé, da oração, de uma cura interior, sair dessa melancolia, dessa depressão, dessa vida que arrasta pé e chora todo dia, que tem medo de tudo. Essa pessoa precisa de fé, ela precisa de coragem. Eu identifiquei o pão que ela precisa, mas eu não tenho como colocar esse pão dentro de você. Ah, mas eu tenho um amigo que tem esse pão. Deus tem esse pão e eu vou pedir para Deus me dar para te dar. Então é a oração de intercessão. Eu tenho um amigo e eu não tenho o que dar para ele. Eu sei o que ele precisa, mas eu não tenho. É Deus quem tem. É a oração de intercessão. Então a gente precisa começar a verificar os nossos discursos, os nossos sermões que a gente reza para os outros. A gente precisa começar a olhar para os esculachos que a gente dá em alguém. E eles são necessários, mas naquele sermão, naquele esculacho que eu te dei, que você deu nela ou deu nele, você apontou e disse, e que bom que disse, quem sabe assim a pessoa entende, se abre, que ela ou ele precisa desse pão. Você precisa acordar para a vida, menina. Você precisa ter mais foco com as coisas. Você precisa amadurecer. E sei lá o que mais você fala, eu falo, a gente descasca o outro. Tudo isso é o pão que você precisa ter. Mas ele não tem, veio bater na minha porta meia-noite, me incomodar a vida. Quantas pessoas verdadeiramente nos incomodam? E nos incomodam porque nos amam. Porque para chegar na casa dos outros meia-noite tem que ter muita amizade, você concorda comigo? Tem que ser muito íntimo para ir na casa de alguém meia-noite, numa época como aquela. Você já reparou que as pessoas que mais nos irritam, mais nos tiram de nós, mais nos fazem sentir vontade até... são as pessoas que a gente mais ama? Só que eu não tenho o pão que você precisa. Então a gente vai... E veja, ele não falou assim, vai lá pedir o pão, eu sei quem tem. Eu não tenho, vai pedir para quem tem. Ele foi interceder por esse amigo. Portanto, a oração de intercessão. Vamos olhar para o sermão que a gente dá, para o esculacho que a gente dá, às vezes com irritação, com força, e ver o que a gente diz para o outro que ele tinha que ter. Ele não tem. Agora que eu falei tudo isso que você precisa ser, fazer e mudar, ficaria de bom tom que junto com isso também eu fosse ao amigo, bater na porta dele até ele me ouvir, para que esse pão venha à existência,
para que essas coisas que você não tem, nem eu consigo te dar, possam ser dadas. Mas quem é a fonte disso? Deus é a fonte de todas as coisas boas que o ser humano não tem. E aí então Jesus disse, olha, se não escutar porque é amigo, vai escutar pelo menos porque você cansou ele, então vai, pega e vai embora, né? É a imagem do persistir na oração. Versículo 9, então Jesus disse, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. E aí nós precisamos olhar para nós, meus irmãos, e nos perguntar, a gente reza o tanto que a gente diz que reza? Pergunta 1. Pergunta 2, a gente quer mesmo? A gente quer mesmo do tanto que a gente diz que quer? Às vezes a gente usa as palavras de um jeito muito errado, né? Ah, porque eu tenho um sonho, não tem esse sonho, isso não é sonho, você acha bonito, de vez em quando lembra o quão gostoso seria, mas sonho não é sonho, gente. Sonho é algo que a gente trabalha em cima todo dia, não é verdade? Sonho é algo que a gente derrama suor em cima todo dia, derrama persistência em cima todo dia. Lembrar de vez em quando de algo, de alguma coisa, e sentir o gostinho na boca e chamar isso de sonho, isso não é sonho, isso é coceira. Sonho é algo que eu estou de fato imbuído daquilo. Eu tenho um sonho assim de ler a Bíblia. Mentira, você não tem esse sonho. De vez em quando você lembra, acha bonito, intui que seria gostoso. Isso é uma coceira, não é um sonho. Fosse um sonho, você já tinha resolvido essa situação. Essa é que é a verdade, gente. E sobre muitas outras coisas da vida. Às vezes a gente usa umas palavras bonitas, romantizadas até, mas que não são verdade. Ah, porque o meu sonho é superar esse pecado. É um sonho mesmo? É um desejo mesmo? Eu falando de você, estou pensando em mim também. A gente usa as palavras de um jeito muito solto. Muito solto. Então olha o que Jesus está dizendo. Você quer mesmo? É sonho mesmo? Dói mesmo? Você crê mesmo? Então comece a pedir. Comece a procurar. Comece a bater. Bora, Bill, vamos. E aí Jesus diz o quê? Pois quem pede, recebe. Deus está vendo quem está pedindo. E nem que seja para a gente professar a fé do salmista, né? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes, na terra dos vivos. Ou seja, o que faz um homem rezar, é um salmo, portanto é um cântico, cantar, profetizar o seguinte: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Qual bondade? Ele não diz ali a conversão de um filho, a cura de uma doença. Qual bondade? A libertação de um pecado? Não sei, ele usa bondade do Senhor para explicar alguma graça que ele não contou qual era. Aí ele diz assim: sei que a bondade do Senhor, então sei que o fulano convertido lá, eu hei de ver na terra dos vivos. Ou seja, ao mesmo tempo que ele pede, de algum modo ele entende que vai demorar. Essa expressão, sei que eu vou ver antes de morrer, a gente usa quando a gente entende que vai ser trabalhoso, que a batalha é grande. Então, meus irmãos, quem pede, recebe. Antes de morrer, eu vou receber esse negócio. Porque tem coisa na nossa vida que a gente sabe que não é para amanhã. Porque tem pessoas na nossa vida que a gente sabe que não é para amanhã. Tem coisas e causas e pessoas na nossa vida que são longas, que vai longe essa história ainda. Em nós tem muita coisa, dentro de nós tem muita coisa que não é para amanhã. É chão. Pois quem pede, recebe. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver antes de morrer. Ou seja, vai me dar trabalho esse negócio. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abre. Será que algum de vós, e agora então ele vai nos ajudar a entender que Deus é muito mais que um amigo, Ele é um pai. Será que algum de vocês que é pai, se o filho pede um peixe, vai dar uma cobra para o menino?
Ou ainda, se o menino pedir um ovo, vai dar um escorpião para ele. Eram as crianças daquela época, né? Que bênção que eram os meninos, gente. Pai, pai. Ó, filhinho, o que tu queres? Papai, papai, mãe, pede pro pai. Não fala para ele não ficar bravo, mas o que você quer, menino? Está até com febre. Olha, sabe que é lombriga isso? É verme. Leva no postinho, pelando de febre. A enfermeira olha e fala: ele está com vontade de alguma coisa? Sabe criança, né? Quando chega a ter febre, chega a dar suor, porque está passando vontade. O que você quer, menino? Fala para a mãe, o que tanto você quer? O que você quer? Eu queria um ovo. Não, gente. Você imaginou que bênção que seria a vida, hein? A criança está lá, desconjurada. O que ela quer? Que sonho é esse que ela quer? Ela quer o quê? Um pão. Ou um peixinho, que é um peixinho. Uma latinha de sardinha, gente. Um peixinho. Mas o mundo mudou muito, né? Hoje em dia é PlayStation, uns negócios aí que valem uma bis. Se você vender teu Fusca, ainda deve, né? Eles querem coisa grande. Mas vamos lá. O menino pediu um peixe, você vai dar uma cobra? Não vai dar uma cobra. O menino pediu um ovo, você vai dar um escorpião? Não. Ora, versículo 13 aí, ó. Se vós que sois maus, tem Bíblia que diz vós que sois pecadores, né? Se vós que sois maus, pecadores, vocês sabem dar coisa boa ao filho que pede? Vocês são capazes de entender o que é melhor para o filho e dar a coisa melhor para o filho? Vocês são capazes de atender um desejo dele? Talvez você nem estava pensando em dar o peixe ou dar o ovinho, mas se ele pede, eu vou lá providenciar para você o peixinho, o ovinho. Ora, se vocês que são maus, pecadores, durões, ignorantes, meio preguiçosos, meio mão de vaca, sei lá, vocês são capazes de dar coisas boas e de prover a coisa boa aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Portanto, meus irmãos, ouvir como Maria causa em nós o desejo da oração do Pai Nosso, que nos dá as graças, as bênçãos, e todas elas estão no Espírito Santo. O Espírito Santo é a grande graça, o Espírito Santo é a grande bênção. O Espírito Santo é o pão que qualquer amigo nosso está precisando na vida. As pessoas estão precisando do Espírito Santo de Deus. E a respeito do Espírito Santo, Jesus disse: pede, 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 bate, 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 procura, procura, procura. Mas em tudo que a gente reza, nós não podemos deixar de rezar pedindo o Espírito Santo de Deus, porque olha o que Jesus disse: o Pai do céu dá o Espírito Santo a quem pede. Portanto, se Deus tem todo esse desejo e abertura de nos dar o Espírito Santo, chega a ser pecado não pedir o Espírito Santo todo dia na nossa vida, porque é aquilo que Ele quer dar para quem pedir. O Espírito Santo é aquilo que Deus não olha e fala: não vai te fazer bem hoje, que você não está pronto ainda, vamos deixar para o ano que vem. Às vezes Deus pode fazer isso com relação a alguma graça material na nossa vida. A pessoa está pedindo muito um emprego, Deus está vendo que ela precisa do emprego, mas Deus olha e fala: mas nesse emprego você vai se lascar todinho, vai afundar teu casamento, vai ficar desempregado mais 3 meses. Confia na providência. Às vezes Deus diz não, Deus diz espera. Mas se tem algo que Deus não diz não nem espera, é o Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos nos dedicar a Deus na oração, meus irmãos. Jesus, ao usar a imagem da meia-noite, né, está falando o quê? Está falando que a oração é algo que, se a gente não escolher mesmo fazer e ter na nossa vida, a gente não vai fazer nem ter. Oração não cai no colo. Ninguém tem tempo para rezar, ninguém, até quem não faz nada. Ninguém tem tempo para rezar. Isso é uma verdade, não é uma desculpa. Isso é um fato. Ai, padre, eu não tenho tempo para rezar como eu queria. Verdade, você não tem, eu não tenho, ninguém tem. Quem está de férias não tem. Aliás, quantas vezes você já não disse assim: que agora vou pegar uns dias de férias, né? Ai, vou ler a Bíblia, vou rezar meu rosário. Já falou essas bobeiras? Você já falou essas maluquices? Que agora janeiro Deus abençoar, ou né, quem às vezes, né, a pessoa vai pegar 3, mas que agora vou ter 20 dias de férias, vou ler aquele livro, vou fazer, padre, inclusive assim, Quaresma de São Miguel não precisa ser só na época, né? Ué, por quê? Não, porque agora eu vou pegar quase um mês de férias, e acho que eu vou fazer uma Quaresma de São Miguel de novo. Vai, tá, você vai. A gente entra nas férias achando, né, gente, até quem está de férias não consegue rezar.
A oração é sempre e toda vez uma violência, uma escolha da melhor parte e uma força como de quem levanta meia-noite para abrir a porta. Sempre. Você pode estar no dia mais atarefado, como você pode estar de férias. A menos que você faça uma opção radical mesmo, que é ir para um retiro. Aí você encontra tempo. Aí você tem porque você fez a opção de não ter outra coisa a não ser aquilo. Se não, é sempre uma busca. Sempre uma busca. E o Senhor hoje está nos convidando então a bater, pedir, buscar, escolher a melhor parte, rezar e entender que a oração passa pela persistência, mas não diante de um inimigo, mas diante de um grande amigo que é mais do que isso, é um pai que dá as coisas boas que precisamos. E isso nos consola e esclarece quando, ao pedir, procurar e bater, parece que eu não recebi aquilo. E eu posso então ter a certeza, e você também, se você não recebeu aquilo que pediu na novena que fez, não recebeu aquilo que pediu na quaresma que fez, com certeza recebeu o que precisava ter recebido. Ninguém reza sem levar para casa o Espírito Santo. Se a gente fala assim, mas tanto que eu rezei, tanto que eu fiz, pedi, tal situação, poxa vida, não alcancei. Você não alcançou aquela situação, mas você está com o Espírito Santo. Todo mundo que reza fica marcado, fica embebido, fica ungido do Espírito Santo de Deus. E é por isso que a gente precisa rezar. Nem que seja à meia-noite. E levar ao grande amigo, a esse grande pai, o amigo que chegou na nossa vida e está nos incomodando a vida. Porque precisa de coisas que eu não tenho para dar, mas eu sei quem tem, é Deus. E a gente também é convidado a interceder uns pelos outros e pelos nossos mais íntimos que conseguem chegar na nossa casa à meia-noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.